O senhor vai fazer todas as aulas? Então, olha só, como a gente tem a quinta-feira, que agora mudou as primeiras aulas, ela tem um espaço, lembra que eu falei para vocês? Parece que ela tem mais tempo do que a segunda aula. Então, como eu não tenho o Zoom da Unimes na quinta-feira, nós vamos fazer assim, a gente vai dar um conteúdo na primeira parte, vamos deixar 20, 25 minutos para a gente responder um questionário semelhante a esse, tá? O questionário nada mais é do que a revisão do que a gente já falou, ok? Então, a gente vai revisitar o conteúdo respondendo as questões. E aí, depois, logo no retorno, a gente dá mais conteúdo. E na terça-feira, no segundo horário, a gente só faz conteúdo, com exceção do dia em que a gente tem aquele exercício maior de fixação, tá? Ok? Entendi, achei bacana a proposta, professor. Legal, muito bem, muito bom. Tá? E aí vamos ver o que a gente pode melhorar em termos de ilustração. Mas o Google Forms é uma ferramenta que ele permite que a gente faça, né, praticamente online. Então, estou só aguardando aqui 2 minutinhos para ver quem falta mais, e aí a gente faz a abertura lá. Nós estamos em 4, 8... 12, 16 comigo, né? Então, faltam mais, tinha mais gente na outra parte. E o que eu acho que vai ser bom? Porque aí eu posso fazer a lista de presença. Vocês vão respondendo, professor, não quero responder nenhum. Pelo menos assina a lista de presença. Aí você já vai ter a sua listagem lá. Mas o ideal é que vocês façam essa revisão, porque o que a gente vai estar fazendo é uma revisão do conteúdo anterior. Deixa eu ver aqui. A Rafaela está falando que a internet caiu. Volta já. Ok, vamos lá, então, dividir com vocês a página, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui como é que estão os resultados. Olha só, eu vou falar do resultado agora, tá? Olha só que engraçado. Nós estamos com 17 participantes e 26 pessoas responderam. Então, vamos lá, para que vocês... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Sim. Então, as pessoas que responderam, está aqui o nome completo, né? Vocês já usaram o Google Forms, então não tem problema nenhum. Então, eu vejo todo mundo aqui que respondeu, ok? Aí, vamos lá, a primeira pergunta. Assim, eu fiz de uma forma genérica, tá? Não escrevi na frente, mas trata dos níveis específicos de qualquer tipo de organização, como departamentos ou divisões. Então, departamento de marca, de produção da qualidade, segurança, etc. Diante da afirmação acima, escolha a única opção. É gestão, é gerenciamento ou é administração? Então, nós tivemos 65... Oh, caramba, ele saiu. Deixa eu voltar aqui de novo. Está carregando respostas, então por isso que ele saiu aqui, tá, turma? Deve estar carregando alguma coisa. Nós tivemos 63% de respostas falando de gerenciamento. Só porque eu falei agora, ele... Vai. Queria ver a resposta, não vou ver. Vamos lá, recarregar. 26 respostas, ok. 65% gerenciamento, ok, é isso mesmo. Então, quando a gente fala dos departamentos, a gente está falando de gerenciamento. Agora, outra pergunta. Trata de planejar, organizar, controlar e liderar os recursos da empresa. Então, quando eu falo disso aí, do recurso da empresa, é o do guarda-chuva. Então, nós estamos falando de administração. Então, 69,2% colocou administração. E quando a gente trata do nível específico, como, por exemplo, um projeto, gestão do custo, gestão da qualidade, gestão do risco, é uma área que a gente tem dentro de um departamento. Então, a gente está falando da área de gestão. Então, pessoal, prestem atenção, às vezes as perguntas contêm o que a gente pede na resposta, não é sempre assim. Mas se eu estou falando de gestão, ainda teve algumas pessoas que colocaram gerenciamento e administração. Prestem atenção, tá? Isso aqui é uma avaliação daquilo que a gente viu do resultado.
Quando a gente fala da operação portuária, que a gente colocou os 3 pontos importantes, a gente falou muito hoje também, complexo físico, administração e operação. Então, os 3 estão corretos, 92,6% das pessoas colocaram como todas as opções estão corretas. E aqui, nesse item de operação portuária, nós temos 24 respostas de 27 que responderam, que assinaram o questionário. Não tem problema, pessoal, não vou fazer crítica alguma com relação a isso aqui, tá? Aqui é um teste para vocês irem se aperfeiçoando com relação ao conhecimento que vocês vão adquirindo. Então, como é que eu faço para, dentro dessa pandemia, buscar em vocês uma forma de aprendizado? É com exercício de fixação. Então, quando eu faço a pergunta e vocês respondem, vocês estão buscando os conhecimentos de vocês e colocando isso na prática. Então, aqui, ó, tenho excelentes respostas, né, das mais diversas. Teve gente aqui até que extrapolou aqui com relação à qualidade, eficácia e serviços prestados, muito legal. Eu poderia transformar isso aqui, olha, vocês vejam, tem vários tipos de respostas de 1 linha a 6, 7 linhas. Então, na próxima, de repente, a gente vai pensar em fazer uma mini redação. Através dos conteúdos que o Adilson gosta muito de fazer, eu vou transformar isso aqui numa mini redação. Talvez dando um pouco mais de tempo para vocês, claro, né? Mas para que vocês já comecem a exercitar. Quando a gente transforma... Ai, Gacês, não, tá bom desse jeito, tá legal assim, tá dinâmico, papum, tá bom assim, redação não, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é uma redação, uma mini redação, turma. Olha só, quem fez aqui, olha, 2, 4... Não, assim, desse tamanho tá legal, só que agora uma redação de verdade não, professor, tá mó legal assim, tá dinâmico. 6 linhas é uma mini redação, depois vocês vão aprendendo a fazer até chegar numa redação completa. E essa pergunta aqui, ó, a número 4, já é um formato da pergunta do ENAD, tá? Então, a gente tem um pequeno texto contextualizando, né? Depois a gente tem algumas afirmações sobre o texto e depois a gente abre para pergunta com relação àquilo que a gente quer. Então, diante das afirmações acima, escolha a única opção correta. Então, de novo, eu tenho um texto, uma afirmação, pode ser também uma negação com relação a esse texto, e a pergunta com relação ao contexto. Normalmente é assim que a gente faz as perguntas para o ENAD. Então, se a gente olhar ela aqui, ela está dessa forma. Um texto, as afirmações e a pergunta, e depois as opções para vocês. No próximo exercício, a gente vai também fazer dessa forma, provavelmente, todas as questões. Mas não vai passar de 4 ou 5, que é o tempo que nos permite os 20 minutos, ok? Vamos voltar agora, então, para o nosso slide. Alguma pergunta aí? Alguém teve alguma dúvida marcante sobre as perguntas? Não, professor. Legal. Tá? Quem responder para mim está respondido, tá? Vamos lá. Então, vamos lá ao nosso material. Opa, entrei no material errado. Esse é no material da próxima semana. Aula 1. Vamos ver. Cadê você, aula 1? Cadê você, aula 1? Aula 1 está aqui. Onde que está a aula 1? Caramba, ela sumiu. Acho que eu tenho muita coisa aberta. Espera aí, turma. Vou fechar algumas coisas aqui. Aí, deixa eu... Vou fechar algumas coisas aqui para não aparecer muito. Vamos lá. Share. Ok. Então, vamos lá. A gente estava falando, então, do sistema de gestão. Tá? Não se preocupem que quando acabar a aula hoje já está no horário, tá? Não se preocupem, tá? Nós temos mais 20 minutos, não tem problema. Então, eu fiquei entusiasmado, eu falei para vocês, acabei não vendo nem o horário. Como é que a gente vai ver esse sistema de gestão aqui, então, para um terminal? Pô, imagine um terminal desse aqui, que era o antigo terminal da Libra, né?
que ele tinha que fazer lá nos gates o acompanhamento, checagem, a verificação de todos os materiais que entram, não só para a administração, mas principalmente dos containers. Depois eu tenho a movimentação dos containers aqui dentro. Depois eu tenho, cada container vai para o seu determinado navio. E na descarga eu tenho os containers saindo do navio, vão para suas posições e depois eles vão para os seus caminhões e vão embora. No terminal da Libra, vocês percebem que é tudo ao céu aberto, né? Não tinha pátio, não tinha armazém fechado, todos os containers ficavam a céu aberto. Isso é legal também, fica mais simples de controlar. Só que ele, né, atrás dessa última linha aqui desse equipamento, já é a avenida portuária. Então, a retroárea dele quase que não existe. Mas, mesmo assim, ele tem toda uma sistemática para ser gerido por um sistema. Então, nós vamos lá falar sobre um pouco desse sistema, tá? Antes que acabe a aula, a gente vai ver alguma coisinha. Então, essa ferramenta de gestão, esse sistema pode conter as seguintes características. Primeiro, para o acompanhamento e controle. Controle do quê? De todas as operações do terminal. Eu vou falar um negócio aqui que eu vou voltar mais na frente nas outras aulas, quando a gente for falar dos requisitos de acompanhamento. Quando a gente fala em acompanhamento, essas duas palavras, da mesma forma que eu falei sobre eficiência, eficácia e efetividade, a gente vai falar que acompanhamento tem a ver com tudo aquilo que a gente visualiza, enxerga, mas não tem ação na nossa mão. Eu só olho, só estou acompanhando, não tenho nada o que fazer. Por exemplo, eu estou assistindo um programa na TV. Então, assistindo esse programa na TV, um Jornal Nacional da Vida, eu estou acompanhando o que eles estão falando. Eu não tenho nada como mexer no programa Jornal Nacional. Mas como eu tenho o controle, acompanhamento e controle, o controle é quando eu quero fazer alguma coisa para mudar. Então, por exemplo, eu estou assistindo o Jornal Nacional, está passando uma notícia que eu não quero ver. Ok? Eu não quero ver. Então, o que eu faço? Através do controle remoto, tá aqui perto, por exemplo, através do meu controle remoto, eu vou lá, controlo aquilo que eu quero ver. Eu vou lá e mudo de canal. Então, o acompanhamento eu só visualizo, não tenho ação sobre a coisa. O controle, diferente, eu já tenho ação sobre a coisa. Então, por exemplo, eu estou no gate, está chegando um caminhão e me falaram que aquele caminhão está agendado para aquele horário. Qual é o controle que eu vou lá? Eu vou lá, aperto o botãozinho e abro o gate. Ok? Abri o gate, entrou, fecho o portão e vou lá conferir, fazer o meu acompanhamento através do checklist para ver se aquilo que ele falou que vai chegar, chegou. Então, numa mesma operação, eu tenho o controle, que é o controle de abrir e fechar o portão, e tenho o acompanhamento, que é para acompanhar se aquele caminhão está com a placa correta, se aquele container é o correto, e fazer a minha checagem. Então, o meu sistema tem que permitir isso, acompanhamento e controle. Controle do fluxo de trabalho e andamento dos processos. Follow-up, ou seja, resultado daquilo, via web ou por e-mail, com informações atualizadas em tempo real para o seu cliente. Controle de estoque de containers, por exemplo, controle de estoque de mercadoria, de carga. Geração de estimativas de reparo. Transmissão eletrônica de estimativas para os armadores e CIAs de leasing. Quando tiver alguma coisa aqui diferente, vocês me perguntem que vocês não entendam, tá? Controle de aprovações de estimativas. Controles da execução de serviços de reparo. Aqui é de estimativas de reparo, aqui é de serviços de reparo. Continuando. Possibilidade de trabalhar e controlar oficinas próprias ou terceirizadas. Por exemplo, um grande equipamento daquele que precise de manutenção, como é que a gente faz, né? Controle de PTI, pré-trip inspeção, inspeção de pré-trip, né? Ou containers reefer, né? Controle de vistorias em containers, alertas automáticos, integração com o módulo financeiro. Tudo isso aqui são custos, manutenção principalmente gera muito custo. Como é que eu faço a integração com o módulo financeiro? Permitindo realizar a gerência de custos
e os resultados por processo, cliente, período e unidade operacional. Permite o emprego de coletores de dados e computadores móveis. A gente vai falar sobre coletores de dados, né, que a gente pode ter de diversas formas. Benefícios. Então, além desse sistema, né, poder fazer o acompanhamento e controle, ele vai gerar alguns benefícios. Centraliza as informações e elimina controle manuais. Turma, o pior, quando a gente fala dessa coisa assim, não é que é pior, né? Quando fala do ser humano, a possibilidade do erro grosseiro é muito grande. Erro grosseiro é esse aqui. Eu li 636. E ao escrever, eu escrevi 363. Pessoal, isso é uma dislexia. Isso é um erro grosseiro. Isso ocorre com uma naturalidade muito grande. E quem é que vai pegar esse erro? Só lá na frente, quando eu verifiquei e analisei o resultado da minha performance, aí eu vou ver que eu tive um erro. Então, quanto menos a gente colocar a interferência do ser humano, onde pode haver um erro grosseiro ou um erro de dislexia, a gente então coloca no benefício aqui, no benefício centralizar as informações e eliminando esses controles manuais em planilhas. Então, tudo aquilo que eu puder fazer de forma centralizada e através do processo computacional é melhor, que eu evito esses erros, tá? Aumenta a precisão e elimina o retrabalho. Então, se eu não tenho erro manual, eu aumento a minha precisão, aumento a minha performance, né? Aumento a minha eficiência, elimino esse retrabalho. Porque se alguém pegou meu erro, onde era para escrever 636, eu escrevi 363, ele vai ter um retrabalho. Permite gerir custos e resultados por processo, cliente, período e unidade operacional, da mesma forma que a gente falou do acompanhamento e controle. Reduz a redigitação, já que a informação, né, que as informações são reaproveitadas em todas as fases do processo. Um mesmo número que foi lido uma vez, ele vai até o final. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu trabalhei no sistema Petrobras, que em 1988, em 86, quando eu entrei, a gente fazia tudo manualmente. Em 1988, que foi começar a fazer o primeiro computador lá internamente. E pelo menos um número era redigitado pelo menos umas 6 vezes. Então, imagine a quantidade de possibilidade de erro grosseiro na redigitação desse número. Então, quando você faz um processo automatizado, você entra com o primeiro dígito e ele vai até o final. Possibilita a tomada de decisão rápida e baseada em informações precisas e atualizadas. Ou seja, se eu tenho confiabilidade naquela informação, conforme a gente viu aqui, né? Caramba, deixa eu ver aqui. Aumenta a precisão, ou seja, diminui consideravelmente os erros, eu vou ter essas informações precisas e atualizadas. E tem por objetivos principais, né? Então, quais são os objetivos principais de um sistema? Inventariar o parque em tempo real, ou seja, você sabe quantos containers tem, container de carga e de descarga, para onde vão esses containers, de que navio eles vieram, para que navio eles vão, de que empresa eles vieram, para que empresa eles vão. Diminuição dos erros da movimentação, a gente já falou então dos erros, né? Redução dos tempos e quantidade de movimentos. Então, quando a gente reduz tempo, a gente melhora a eficiência, reduz custos. Otimização da gestão de espaço. Então, você não fica com um container perdido lá por dias, às vezes nem cobrando esse armazenamento temporário lá do cliente. Redução do pessoal de supervisão. Então, esse é o grande problema quando você automatiza, né? Você precisa de menos seres humanos para poder fazer aquelas tarefas. Interface em tempo real com a alfândega. Isso, dependendo do sistema, você pode fazer essa interface direta. Então, a alfândega está vendo o teu sistema, é até melhor para nós, desde que a pessoa trabalhe com ética e com moral adequada, não vai ter problema nenhum junto à alfândega. Pessoal, alguma pergunta por aqui? Dúvidas? De uma forma geral, é isso que um sistema permite, tá? De uma forma geral, é isso que um sistema permite. Todavia, cada empresa tem o seu sistema. E aí, turma, poxa, professor, eu não sei qual é o sistema da minha empresa. Tenta observar
Qual é o sistema que opera na empresa? Ah, mas minha sistema... Não, minha empresa trabalha com vários sistemas. Tenta, de alguma forma, conhecer esses sistemas. Saibam em qual parte esse sistema está funcionando. Então, da mesma forma que eu falei para vocês, então eu tenho o sistema de gate. Se ele é integrado ou não com o do terminal. Então, se não for integrado, vai lá e conhece o sistema de gate, para você ter uma ideia de como é que faz. Vai lá e conhece o sistema de pátio, como é que ele faz a gestão de pátio. Vai lá e conhece o sistema de armazém ou de armazenagem a céu aberto, como é que ele faz a gestão de containers, ou a gestão de carga a granel ou carga geral. Vai lá ver como é que ele faz o sistema de carga e descarga para o navio. Então, isso é importante para que vocês conheçam esse formato de operação de cada terminal. Além disso, né, como é que ele faz as escalas, como é que ele faz a gestão da manutenção, que nem eu falei para vocês, de cada equipamento. Equipamentos de grande porte, tem que ter manutenção preventiva, às vezes uma manutenção preditiva, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, e muitas vezes manutenção corretiva. Então, como é que ele faz a gestão da manutenção, a gestão das intervenções, a gestão dessas pessoas que vão fazer a manutenção, ok? Então, tentem se aprofundar, para quem tiver essa oportunidade, de conhecer melhor o sistema que faz a gestão da operação ou o sistema que faz a gestão do seu terminal. Então, lembrando que gestão é a parte menor em cada um dos departamentos, tem o sistema de gerenciamento e tem o sistema de administração. Aí vocês procurem saber como é que é feito dentro das empresas de vocês. Professor, eu trabalho só na parte do comércio exterior. Então, conversem com alguém de algum terminal, porque vocês devem ter algum contato com alguém da logística de algum terminal, para que ele passe para vocês só como é que você faz a gestão do gate, a gestão do pátio, a gestão do armazém, a gestão da carga e descarga, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nessa área de sistema. A gente vai entrar, tá, turma? Vai entrar. Provavelmente na terça-feira a gente vai entrar, ou na quinta-feira que vem a gente vai entrar um pouco em sistemas, ok? Vamos lá. Ainda tem mais alguns slides, mas vamos só ter uma ideia do que são as terminologias desses terminais portuários. Então, terminal portuário, que é o que a gente está falando, operação de terminal portuário. Tipologia e componente de um porto organizado. Então, na modalidade aquaviária que a gente falou, seus terminais recebem uma primeira classificação segundo o corpo de água em que se situam. E a gente já falou isso lá no Porto Ideal. Não vou repetir enfaticamente, tá? Vou falar superficialmente. Eu tenho os terminais marítimos, situados em área de mar, podendo ser ao longo da costa, perpendicular à mesma, plataforma afastada com passarela de acesso, em ilha artificial afastada da costa, ou em forma de bacia interna fechada ou aberta. Tudo que tem ligação com o mar, terminal marítimo. Terminal fluvial, construído nas margens de um rio ou áreas ligados. Então, terminal fluvial. Tem um microfone aberto aí, turma. E o terminal... Não tem problema. E o terminal lacustre, implantado nas margens de um lago ou a elas vinculado. Então, são os três tipos, né? Terminal marítimo, terminal fluvial e terminal lacustre. São os terminais portuários. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Quanto à finalidade, olha só, rapidinho, tá? Os portos se agrupam nas seguintes categorias. Então, vamos lá. Comercial, podendo ser de passageiro, carga ou misto. De serviço, como os pesqueiros, de reparo ou de abastecimento. Os militares, que são as bases navais e guardas costeiras. E os de lazer, representados principalmente pelas marinas. Olha só, a gente está abrindo um pouco mais o que é esse porto, né, quanto ao tipo e quanto à finalidade. Um porto é formado por distintos componentes naturais ou construtivos, que se classificam em 4 blocos. A gente já falou um pouco, né? Antiporto, constituído essencialmente por 2 partes, canal de acesso e fundiadores. Porto propriamente dito, englobando a bacia de evolução, o cais com a faixa de atracação e movimentação terrestre e a estação de serviço, local de atracação de rebocadores, cabras, pontões de serviços e embarcações de polícia ou de bombeiro. Tudo embarcações de apoio. Retroporto, a gente falou isso tudo lá no slide do Porto Ideal, tá?
que, por sua vez, se subdivide em armazenagem, que pode ser externa ou de pátio, e interna em armazéns ou galpões, silos e tancagens. Acessos terrestres com diferentes modais que se conectam, e instalações auxiliares, como as redes de utilidades, água potável industrial, eletricidade, a gente brincou com isso, né, Bruno? Em alta e baixa tensão, telecomunicações, incêndio, segurança, manutenção, estiva e capatazia. Administração, em seus diferentes segmentos, como autoridade portuária, fazendária, naval, policial, trabalhista, sanitária e operadores portuários. Obras complementares que compreende, entre outras partes, o balizamento das rotas com boias, que é o que a gente vê aqui na nossa entrada da Praia de Santos, faroletes, refletores de radar, radioajudas, etc. Quebra-mares, a gente viu no desenho, para proteção contra impacto de ondas, marégrafos para registro da amplitude das marés ao longo dos anos, de forma a facilitar a sua previsão, ou seja, quanto vai subir e quanto vai baixar. Estamos terminando já, tá, turma? No que tange a concepção do projeto de engenharia, são os tipos principais de portos. Então, ao longo da costa, podendo ser paralelo à mesma, os cais tradicionais, ou perpendiculares, que são os piers, em ambos casos, com ou sem proteção contra ondas. No mar, que são os offshore, que subdividem nos subtipos plataforma, passarela, de pontão ou flutuante. No interior da costa, inshore, cujo acesso ao mar pode ser por canal livre ou por eclusa. Ilhas artificiais com transferência à costa por alvarengas ou chatas, duques d'albas ou dolphins, eu vou tentar colocar isso em fotos para vocês, tá? Boias fixas ou monoboias, a Petrobras usa muito isso aqui para carga ou descarga de granéis líquidos através de bombeamentos por tubulações. Fundeadores operacionais, onde o navio ancora na espera de transbordo e então executa a carga ou descarga. Falta pouco, turma, mas eu vou parar por aqui, porque aí a gente vai entrar num outro item que é da UNTAC, aqui fica para a próxima. Vou parar aqui o nosso share, ok? E vou abrir aqui para perguntas rapidinho, tá? Alguma dúvida aí de vocês? Tá tranquilo? Tá muito corrido? Tá legal? Precisamos melhorar mais? O que vocês sugerem aí? Beatriz, tudo certo, professor? Stephanie, tudo tranquilo, professor? Então, pessoal, gratidão aí pela participação de vocês, pela participação principalmente no exercício. Falei para vocês, quem não fez ainda, eu vou considerar a presença através do exercício, tá? Então, eu vou pegar aquela lista lá e vou passar para a lista de chamada, ok? Gratidão, então, novamente. Bom final de semana para vocês. Até terça-feira, se Deus quiser. Valeu, professor. Tchau, Boa noite. Boa noite. Boa Bom final noite. de semana também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.